Será que você está naquela minoria das pessoas que de fato já acharam seu propósito de vida? Ou você está na grande maior parte das pessoas que não achou o seu propósito de vida e ouve todos os dias as outras pessoas falando da importância de ter um propósito de vida e talvez esse assunto até já tenha saturado um pouquinho para você? Se isso aconteceu, a gente vai ter hoje um bate-papo informal a respeito de propósito de vida e a conexão de um propósito com o nosso cérebro. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Reprograme Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro, para a gente entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocar ela para funcionar a seu favor. E hoje a gente vai fazer um bate-papo informal a respeito de propósito de vida. É um bate-papo informal mesmo, até está chovendo, não sei se a câmera mostra isso, mas é um bate-papo que eu realmente queria mostrar qual é a conexão de um propósito de vida com o nosso cérebro. E mais do que isso, trazer alguns exemplos de pessoas que talvez achavam que tinham encontrado um propósito de vida e não necessariamente isso aconteceu. E esse é o primeiro exemplo, de uma das alunas do Brain Power, uma das mais de 6.000 alunas do Brain Power, que de fato tem uma história de sucesso muito bacana, mas ela tinha uma missão, um objetivo muito claro de criar uma empresa e ela conseguiu fazer isso. Mais do que isso, a empresa dela hoje já é reconhecida no mercado que ela atua e o nome dela também já é uma certa referência nesse assunto. Só que no momento em que ela atingiu aquele objetivo, eu gosto de fazer uma metáfora de objetivos com montanhas. Quando você chega no alto da montanha, quando você atinge o seu objetivo, você olha para um lado, você olha para o outro e fala, bom, eu já cheguei no meu objetivo, e agora? E esse é um grande ponto. Quando você atinge um objetivo, você sente uma vontade de algo a mais, de outra coisa, talvez um objetivo completamente diferente, e isso não ocorre com o nosso propósito de vida. O nosso propósito de vida faz com que a gente sempre esteja motivado, querendo fazer mais do mesmo. Aquilo de fato é como se fosse uma gravidade, é como se fosse um objetivo que sempre nos atrai de uma maneira muito constante. E essa já é uma das primeiras implicações de ter um propósito de vida. Se o propósito é como se fosse uma gravidade, quando a gente vai ficando cada vez mais distante do nosso propósito de vida, a gente não tem mais aquela força que nos puxa e a gente começa a sentir preguiça, a gente quer procrastinar, a gente sente vontade de continuar na cama, exatamente porque não existe mais essa gravidade. E quanto mais distante a gente está do nosso propósito de vida, menos força o propósito consegue exercer em nós mesmos. É exatamente como a gravidade. Se dois corpos estão próximos, a gravidade tem mais potência. Quando a distância é muito grande, a gravidade começa a perder essa força. Então o primeiro ponto, se você realmente quer encontrar o seu propósito de vida, é que você tem que voltar a se conectar com você mesmo. Você tem que encontrar essa gravidade dentro de você. E como é que você faz isso? Se você está nesse mundo conturbado que a gente vive hoje em dia. E essa é a primeira recomendação que eu dei para essa aluna. Você tem que de alguma maneira sair da sua rotina. E eu sugiro que você faça isso sozinha. Quando a gente vai de repente fazer uma viagem em família, a nossa mente não para, a nossa mente não volta para dentro de nós mesmos. Se você quer encontrar o seu propósito de vida, você tem que fazer realmente o que Domênico de Masi diz como o ócio criativo. Você tem que sair, ficar um tempo sim, sem fazer nada, permitir que a sua mente vá para dentro de você mesmo. Sempre que a gente tem muito estímulo ao redor da nossa pessoa, para onde vai a nossa atenção? Vai exatamente para esses estímulos. Então, primeiro ponto, foque em você mesmo, se isole do mundo, de repente se permita ter um feriado, se permita ter um fim de semana em uma outra cidade, de repente numa pousada. Mas o grande ponto, independente do lugar que você escolha, é que você quebre o seu padrão, saia da sua rotina, porque estes elementos que a gente recebe ao longo do nosso dia a dia simplesmente ocultam a nossa própria pessoa, ocultam os nossos pensamentos mais profundos e é exatamente lá que está o seu propósito. Então se você imagina que você não tem um propósito, muito provavelmente a sua rotina é tão corrida que você não consegue ter o ócio criativo, você não consegue parar para pensar simplesmente porque é um pensamento em cima do outro, um pensamento demolindo outro pensamento e isso faz com que a gente não consiga ter tempo sequer de respirar e essa pausa é de fato fundamental. Segunda recomendação, faça a aula gratuita do Brain Power, propósito de vida. Isso vai te ajudar a entender quais são os elementos, quais são as reflexões que você tem que ter para, de fato, favorecer, ter um método para você encontrar o seu propósito de vida. E você pode encontrar essa aula em brainpower.com.br/1. Lá você, de fato, vai encontrar uma aula com alguns passos, alguns elementos que você realmente tem que passar, pensar, refletir e em cima destes pontos, de repente, você leva essa ficha, leva as suas anotações para esse seu momento isolado, fora do seu padrão, para realmente
justamente permitir que o seu cérebro tenha mais insumos para pensar a respeito do seu próprio propósito. Então essa é a minha recomendação. Não ache que o seu propósito de vida simplesmente são objetivos que você tem que atingir. O propósito de vida, de alguma maneira, é o que você vai contribuir para o mundo. Se você está criando uma empresa e esse é o seu objetivo, assim que você criar a empresa, você de repente vai olhar para ela e falar, bom, atingi, e agora? O que eu quero? Você não está contribuindo. E um dos valores mais elevados, realmente que faz com que a gente se conecte muito forte, que a gente fique extremamente feliz, grato, satisfeito, pleno por fazer, é o valor da contribuição. O propósito de vida é exatamente isso, é a nossa maior fortaleza, o que a gente faz muito bem, mas que outras pessoas precisam, e você sente vontade de fazer quando você de fato encontra o seu propósito de vida. Isso tudo eu vou explicar com muito mais propriedade, com muito mais calma, com muito mais detalhe na aula Propósito de Vida. Então não deixe de fazer, eu acho que de fato é uma reflexão que vai te libertar. A gente fica com uma sensação de pressão, de que quer fazer alguma coisa, a gente não sabe qual é o objetivo, será que eu faço um MBA, será que eu vou morar fora, será que eu mudo de emprego? Tudo isso a gente fica pensando em fugas da realidade, e a gente só quer uma fuga porque a gente não está no lugar que é satisfatório, a gente não encontrou exatamente o nosso lugar no mundo, a gente não achou o nosso propósito. E se você já encontrou o seu propósito, deixa aqui embaixo um comentário dizendo qual é o seu propósito, realmente para que você veio ao mundo, o que te satisfaz, porque esse ponto ele é fundamental. Pessoas com propósitos similares se conectam. De repente você conhece uma pessoa aqui nos comentários que tem um propósito parecido, de repente vocês se somam, e isso é extremamente gratificante. Você fortalece o seu propósito e você se sente ainda mais pleno, contribuindo muito mais. Então eu espero você nessa aula e a gente se vê então aqui amanhã de novo às 19 horas. E para você não perder o capítulo de amanhã, em algum lugar aqui nessa tela tem um botão assinar, clica nele e automaticamente você vai fazer parte do canal do Brain Power e vai ser notificado por 365 dias seguidos de novo insight, uma nova reflexão a respeito do seu próprio cérebro, ou como você persuade uma outra pessoa, como é que você entende o funcionamento do cérebro de uma outra pessoa. Inclusive a gente vai fazer uma série muito específica a respeito do método neuropersuasão, para você persuadir dentro do cérebro da outra pessoa. Não aquela persuasão chata de você realmente ficar insistindo, fazendo pressão externa na pessoa, mas você canalizar os próprios desejos da pessoa, e isso vai fazer com que ela te admire muito mais, você deixe de ser chato, você cria ali uma empatia muito mais poderosa. Então, por mais que esse assunto não seja específico dessa série Reprograme Seu Cérebro, não deixe de participar da Semana da Persuasão em neuropersuasão.com.br para você, de fato, entender tanto o seu cérebro quanto o cérebro das outras pessoas, e isso é fundamental, porque você soma, são competências completamente complementares e vai fazer a diferença para você. Então, espero você aqui amanhã e não deixe para encontrar o seu propósito amanhã não, faça isso hoje, você já sabe, seu futuro começa hoje. No brain, no game. Até amanhã.